Olá, sexto ano, bem-vindo ao segundo bimestre. A partir de agora, vocês terão contato com outros conteúdos em geografia. Vamos pegar nosso material de trabalho de hoje, a nossa apostila, abrindo na página 41, pegar um marca-texto, caneta e o caderno. E vamos, como o nosso primeiro assunto, é lendo mapas, né? O mapa da cidade do Rio de Janeiro, que está aí ao lado aqui, ó, o mapa aqui do nosso querido Rio de Janeiro. O mapa ao lado mostra o território do estado onde moramos. O Rio de Janeiro, como vimos no bimestre passado, ele também é dividido internamente. São 92 municípios que compõem o estado fluminense, dentre eles a capital, também chamada Rio de Janeiro. Apesar de ser uma unidade da Federação Brasileira, nem todos os lugares do estado tiveram a mesma ocupação e possuem as mesmas características. Há municípios menores, maiores, com um número maior ou menor de pessoas. Várias são as diferenças internas. Então aqui nós podemos ver aqui, interpretar essas imagens. Aqui temos a imagem de Nova Friburgo, né? Onde a região serrana do estado, ela é conhecida como local de migração alemã para o Brasil. Olha bem a característica da predial delas, que é bem rústica, bem estilo alemã mesmo. Agora aqui nós temos lá do tempo dos colonizadores portugueses, né? É o Gabinete Real Português de Leitura, onde ali eles se reuniam para ler. A presença dos colonizadores portugueses está espalhada por toda a capital do estado. Se vocês forem lá no centro da cidade, vocês verão vários monumentos lá históricos do tempo dos colonizadores. Estão ali preservados para que nunca podemos esquecer, né, do passado, né, que o progresso vem, a tecnologia vem, mas devemos manter e preservar aquilo que foi feito lá atrás, né? Então vamos aí nosso próximo assunto. Bem, na página 42, né, o atual estado do Rio de Janeiro teve diferentes atividades econômicas no passado. Sua formação contou com povos originários de diferentes etnias e nacionalidades, como indígenas, marquem aí na apostila de vocês, europeus, vindo de vários países por motivos diferentes, e de africanos, vindos de diferentes regiões desse continente, sobretudo durante o período escravocrata, né, no Brasil, que durou até o ano de 1888, quando foi instituído a libertação dos escravos pela princesa Isabel. Tanto as populações indígenas que habitavam as terras do Rio de Janeiro, quanto os povos que vieram do continente africano, sofreram muito com a dominação europeia. Porém, os seus modos de vida, costume e cultura sobrevivem e revivem no estado fluminense até hoje. É o que vamos conhecer agora, né? Temos aí as aldeias indígenas, tem os quilombos, né? Aí o idioma tupi falado pela etnia guarani ainda é ensinado em aldeamento indígena no município de Maricá, na região metropolitana do Rio de Janeiro. Então, você sabia que uma área de proteção ambiental localizada a pouco mais de 50 quilômetros da cidade do Rio, um grupo de cerca de 60 pessoas mantém uma tradição milenar. Nesse lugar, em meio a casas de barro com teto de sapê e construções simples de madeira, a língua portuguesa quase nunca é ouvida. A aldeia Mata Verde Bonita, construída no início de 2013, no município de Maricá, abriga cerca de 20 famílias da etnia Guarani, originária de Paraty, no sul fluminense. No local, a língua franca é a variedade Mibiá, do Guarani, um idioma indígena do tronco Tupi-Guarani, falado por milhares de indígenas e até não indígenas, no sul e no centro-oeste do Brasil, em países vizinhos, como a Bolívia e o Paraguai. Das coisas mais simples, como pedir um objeto, às mais elaboradas, como a prática de rituais e festa, tudo é feito por meio do Guarani. Abram aspas. A gente só usa o português para fazer contato com o que a gente chama na linguagem indígena de Juruá, ou homens brancos. Usar o Guarani é uma maneira que a gente achou de reforçar nossa raiz, fecha aspas. Afirma Daci Tupã, uma das lideranças da aldeia. Outra liderança da aldeia é Miguel Veramirim,
diz que a primeira língua aprendida pelas crianças é o Guarani. Apenas elas têm 5 anos ou 6 anos. Elas começam a aprender o português, seja por causa da televisão, seja pelo contato de visitantes, né? E como vimos nas páginas passadas, o processo de colonização e a ocupação das terras brasileiras foi marcado pelo encontro entre viajantes europeus e grupos indígenas. Os povos originários do Brasil foram desaparecendo no decorrer da história, graças a vários fatores, dentre eles, abra aspas, choque biológico, fecha aspas, com os europeus, que trouxeram doenças para as quais os povos de etnias locais não possuíam defesas ou por conta de conflitos pela posse e o uso do solo, que também vitimou milhares de pessoas que já viviam por aqui. É uma pena, né? Essa disputa pelas terras, que os índios eles foram os primeiros habitantes brasileiros a estar aqui na Terra e estão se perdendo, estão se acabando, estão se destruindo. A briga pela terra e precisamos de que os governantes tomem consciências e intervenham, né, nesse sentido de preservar aí essa tradição, né, esse idioma, esses índios, né? Vamos para o próximo assunto. Próximo assunto, na página 43, né? Temos aí região metropolitana. A região metropolitana concentra capital, infraestrutura e força de trabalho. Aí se encontra a maior parte das indústrias do estado, formando um parque industrial bastante diversificado. Reúne também serviços altamente especializados nos setores financeiros, comercial, educacional e de saúde, assim como os órgãos e instituições públicas, entre outros, concentrando mais de 70% da população do estado. A região metropolitana constitui-se também em espaço de pressão social marcado por grandes contradições, pois muitas vezes o crescimento econômico não caminha junto com o atendimento das necessidades básicas da população. Essas questões podem ser diagnosticadas no estado geográfico a partir de graves problemas tais como a distribuição da desigualdade, né, dos serviços, equipamentos urbanos, a crescente demanda por habitantes, a marcada pelo aumento de moradias precárias e pela expansão de favelas, a intensa degradação do meio ambiente e o, consequentemente, o esgotamento dos recursos naturais, a insegurança pública demonstrada pelos altos índices de criminalidade. A fonte é CEPERJ, um órgão do estado do Rio de Janeiro, tá? Então aqui nós temos a expansão, que vem aí com shopping Fashion Mall, localizado no bairro da Gávea, na zona sul carioca, concentra lojas de luxo, mostrando a capacidade econômica da capital fluminense, gerando empregos ali para muitas pessoas também. Refinaria de petróleo e Duque de Caxias, a Reduc, né, no complexo petroquímico, emprega milhares de pessoas e contribui para o desenvolvimento da região metropolitana. Então aí está, além do emprego, né, para muitas famílias também tem os impostos aí, os encargos que entram também para os cofres do governo, que vai dali gerar, né, a benfeitoria para a cidade. Então vamos às atividades. A partir das informações acima, responda as questões a seguir no seu caderno de geografia, hein? Galera, caderno, quero que vocês façam um resumo de tudo isso que foi abordado na aula de hoje. Então, depois eu vou querer verificar isso aí lá no nosso canal do YouTube, que vocês vão colocar lá na indicação, nos comentários lá, o que vocês fizeram aí fotografando, mandando, porque eu preciso avaliar vocês em geografia. Questão de número 1, cite pelo menos 2 atividades econômicas concentradas na região metropolitana do Rio de Janeiro. Número 2, apesar do grande poder econômico, a região metropolitana sofre com problemas ambientais e sociais. Aponte pelo menos um problema social e um problema ambiental vivido nos municípios da região metropolitana do Rio de Janeiro. Mãos à obra, temos aí bastante atividade para vocês de geografia e aguardo vocês na próxima aula. Bye, bye.